No Jornal da Manhã, o Daniel Lian. Aqui na Piazza de San Marco, a Catedral de San Marco atrás, em Veneza, o Palazzo Ducale e as rodas de conversas aqui na Itália falam em Cesare Battisti. Qual será o destino do italiano? Lembrando que na última semana o governo brasileiro e também o Supremo Tribunal Federal, através da liminar concedida pelo ministro Luiz Fux, impede a extradição até que haja uma decisão por parte do plenário. Enquanto isto, com muita revolta, os italianos ainda aguardam uma decisão por parte do Brasil. Será ou não extraditado Cesare Battisti? E aí, será ou não extraditado, professor Vilma? Essa é a pergunta, né? Todo mundo aqui, nós já falamos várias vezes nisso, né? Quer dizer, ele chega ao Brasil no primeiro governo Lula, aí é descoberto depois que estava aqui com identificação falsa, é preso, recebe depois, já no segundo governo, quando o ministro da Justiça era o Tarso Genro, o status do refugiado político. Essa questão passa por o STF lava as mãos, grosso modo, né? Podemos até detalhar melhor, mas o STF resolveu empurrar a decisão ao presidente da República e no último dia da sua gestão acaba dando a permanência definitiva de Cesare Battisti aqui. Lembrar que a Itália passou por um movimento de extrema esquerda, vários movimentos, entre outros Brigadas Vermelhas, e no caso dele, Battisti não é do Brigadas Vermelhas, é num outro movimento de extrema esquerda chamado Proletários Armados pelo Comunismo e tal. Esses grupos colocaram em risco a democracia italiana. As brigadas, por exemplo, elas sequestraram Aldo Moro, depois assassinaram Aldo Moro. Aldo Moro é um político muito importante da democracia cristã italiana, foi primeiro-ministro, foi ministro, pessoa histórica tal. E o Partido Comunista Italiano, na época, até era o Enrico Berlinguer, defendia o compromisso histórico, que era uma aliança entre a democracia cristã e os comunistas tal. As Brigadas Vermelhas, entre outros grupos de extrema esquerda, era o Renato Curti, era o seu mais conhecido líder, mas havia teóricos extremistas, como Antônio Negri, que fez sucesso até no Brasil, por incrível que pareça. Eles estavam lá no universo que negava a luta política, a participação das eleições, tal. Eles colocavam a luta armada, que lembra um pouco os grupos terroristas na Alemanha no mesmo momento, né? Na antiga Alemanha Ocidental, que era o Baader-Meinhof e tal, que também fizeram atentados terroristas graves e que foram reprimidos no interior da democracia, né? Pelo Estado Democrático Alemão e, no caso da Itália, esses grupos também. Esse senhor, Battisti, acaba sendo condenado por participação em 4 homicídios, 4. Foge por vários países da Europa, etc. Chega depois ao Brasil e ganha a proteção, o que é terrível, das autoridades brasileiras, do petistas tal. Aí, claro, que certamente orientado pelo seu advogado, ele buscou ter um relacionamento no Brasil, um filho, que é toda uma estratégia, né? E aí conseguiu as duas coisas, tanto que o filho e a mulher com quem ele teve essa filha mora em São José do Rio Preto e ele habita em Cananéia. Ele não tá nem aí. Tanto que quando ele voltou, quando foi à Bolívia para comprar vinho boliviano, a Bolívia é uma das grandes produtoras de vinho, fundamentais na história da humanidade, como nós sabemos, né? Ele em Campo Grande, quando tava voltando aqui para São Paulo, no aeroporto, ele toma cerveja, saúda, tal. Ele participou de 4 homicídios. Um deles foi um açougueiro. É inesquecível, porque o filho foi ferido e ficou paralítico, tal, né? Depois aqui em São Paulo também ele desdenha. Os jornais aqui em São Paulo, semana passada, Estado de São Paulo e Folha de São Paulo deram página inteira, ele continua tranquilo. É um caso absurdo, é caso de extradição. Vamos ver o que a primeira turma do STF vai decidir sobre essa questão. E aí, Vera? O presidente Michel Temer já tem um parecer da Advocacia Geral da União que permite a ele rever a decisão do Lula, que foi tomada de forma bastante covarde, inclusive no último dia, para não ter questionamento de mantê-lo aqui no Brasil, apesar do Supremo ter aprovado a extradição de acordo com todos os tratados, de acordo com toda a legislação a esse respeito, claramente é pró-extradição. O presidente Temer já tem um parecer que justifica tecnicamente como ele pode rever essa decisão do Lula, mas vai aguardar o julgamento pelo Supremo. Vamos ver como o ministro Barroso vai se comportar nisso, porque ele foi advogado do Battisti nesse processo que correu no Supremo. Ele tem de se dizer impedido, ao meu ver, de se manifestar a esse respeito. Aí vai ser um voto a menos na primeira turma na questão do Battisti. Em relação a ele próprio, Battisti, nessa entrevista que ele deu a semana passada ao Ricardo Galhardo no Estado de São Paulo, ele mostrou muito bem a sua natureza. Ele não se arrepende de absolutamente nada do que ele fez
por mais que agora tente posar de vítima, porque eu não posso ficar aqui no Brasil, é uma pessoa que você vê que claramente fez o que fez, movido por uma convicção ideológica, e que ela permanece inalterada depois de todas essas décadas. Ele que vá prestar contas do que fez à Justiça da Itália, e não venha com esse papo de eu vou morrer na cadeia, porque a sua condenação é a prisão perpétua. A Itália é uma democracia e vai cumprir a pena dele, vai cumprir a pena e eu acho que não corre risco nenhum de vida. Além do que, não é problema do Brasil. O Brasil tem simplesmente de cumprir o tratado de extradição com a Itália e mandá-lo de volta. 9h33. Repita. 9h33. De volta para o Rio de Janeiro. Rodrigo Viga, diga. Muito obrigado, Aros. Bom dia para você mais uma vez. Bom dia para o ouvinte internauta da Jovem Pan, a turma da mesa. Eu estava vendo vocês falarem sobre o Batiste. Eu conversei até com as minhas fontes lá de Brasília, dizendo que a decisão política já foi tomada, viu, professor Vila? Agora esbarra nessa decisão aí do Supremo Tribunal Federal, porque a leitura que fizeram essas fontes foi a seguinte: vai que ele se pronuncia antes da análise do mérito por parte do STF. Aí queima o presidente da República, somente isso. Mas a decisão política foi tomada até depois, como o senhor citou aí, daquele fato novo, assim, que está sendo interpretado, aquela tentativa de fuga, aquela ida para a Bolívia. Amigos ouvintes,